A paz do Senhor para a igreja. Tá eu e o Abraão aqui hoje. Já vou tentar acertar aqui. Pouquinho, para vocês verem melhor, Abraão. Pronto. Abraão, chega para trás, só chega para trás um pouquinho, ó. É melhor ainda, ó. Pronto, agora tô eu e o Abraão aqui. Então, hoje é segunda-feira, né? Dia 24/8. É. E a gente hoje, ó, irmãos, vamos conversar a respeito do livro de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 6, que fala sobre o julgamento. A gente vai estar orando, pedir a Abraão para fazer essa oração. A gente vai ler o texto e ele vai, né, vai ser como uma escola bíblica nessa segunda-feira, né, Abraão? Vamos orar, Abraão vai estar orando. Filho de Deus, amado Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais este dia que nos tens acrescentado. Graças te damos pela vida, pela saúde que nos tem preservado, pela família, pela nossa igreja, Senhor. Graças te damos por tudo que temos e somos. E queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja nos dirigindo através do estudo, Senhor, que faremos nesse momento. Que não façamos segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade. Que faremos aquilo que tu queres, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, tu és tudo para nós. Abençoa o irmão Kleber, a sua família, todas as famílias da igreja, Senhor. Que tu nos ajude para que o seu Santo Espírito nos dirija a cada momento da nossa vida. Aceita a nossa gratidão por tudo que temos e somos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos ler, irmãos, o capítulo 7 do livro de Mateus, versículo do 1 ao 6. Eu vou ler aqui. Pode ler. E depois a gente vai conversar um pouquinho, Abraão vai falar um pouco também sobre essa história de julgamento. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Lembrando que foi Jesus Cristo, né, que disse essas palavras aqui, ó. Diz assim, ó, irmãos: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedaçem. Palavra boa, né? Palavra de exortação, mas que nos ensina. Essa questão de julgar é pesada, né? Muita gente pensa que por ela emitir um pensamento, Uma ela não opinião, está julgando. Mas, quando a gente emite uma opinião, dependendo da forma, né? exatamente. Então ela usa uma defesa para alguma coisa que ela acha boa, mas ela já está julgando, não está fazendo alguma coisa de opinião, mas está procurando julgar aquela situação. E Deus não deseja que nós façamos da nossa maneira. Alguém está conversando, em vez da gente julgar, a gente ouve e vê o que nós aprendemos, o que nós podemos aprender daquela situação, ou até entender, daquela né? situação. Porque a gente não está Entender, vivendo o que aquela pessoa está vivendo e passando por aquilo. exatamente. Entender e viver uma vida, né? Agora, Jesus, ele dá uma ordenança mesmo. Ele não fala assim, não é recomendável, não é bom. Ele diz, não julgueis, assim como imperativo. Ou seja, mesmo que a gente não concorde com a determinada digamos, ação ou a maneira como a pessoa age, a gente não deve julgar aquela pessoa e condenar e fazer. Exatamente. Porque, pelo que a Bíblia está falando, Abraão, se a gente fizer isso, a gente também tem muita culpa, muitos erros, né? Então a Bíblia diz que se nós julgarmos, nós também seremos julgados. E a gente, como crente, será que a gente julga quando a gente
aceita Jesus, nunca mais a gente faz isso. Olha, quando você emite uma opinião sobre alguma coisa, parece que não, mas você está julgando. Porque você emite a sua opinião. E como é que a gente consegue consertar isso? Como é que a gente consegue resolver? Como é que a gente consegue resolver isso na gente? Será que a gente deve ouvir primeiro? Você olhando qualquer situação, você procura sempre a ajuda de Deus para que Ele mostre a você alguma coisa, o ensinamento daquela situação. Que você possa ser, vamos dizer assim, quando você adquire uma sabedoria, né? Sim. Você é ensinado por aquela situação. Porque nós devemos... Você fala que a gente pode aprender com a situação de outro para a gente também não cair na mesma... Exatamente. Nós devemos ter consciência de que nós vivemos numa sociedade. Então tem algumas coisas que você não concorda. Mas você pode não concordar, mas você tem que dar direito àquela pessoa. E também ouvir, né? A outra, saber por que ela fez aquilo. Quer dizer, tentar até ajudar, né? Exatamente. E não condenar, porque a pessoa, de repente... E a gente, às vezes, nós como crentes, às vezes a impressão que dá é que, não, nós aceitamos a Jesus, nós somos santos e não erramos. E não é por aí, né? Exatamente. Não é por aí. Então a Bíblia fala assim, ó, por que com o juízo que julgares sereis julgados? E por que, agora aqui é interessante, né? Uhum. Eles usam um verbo aqui, o verbo reparar, né? Reparar. Por que você, presta atenção, repara no que ele fala aqui, no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Então, o que a Bíblia diz é que nós temos tantos defeitos, tantos problemas, que a gente precisa se corrigir primeiro e tentar, meio que se puder julgar, julga nós próprios, tentar resolver a tua vida, para depois você tentar se envolver com o problema do outro, condenar o outro e fazer com que ele nem ouça a palavra de Deus, né? Você deve julgar primeiramente a você mesmo, a nós mesmos. Por quê? Se você julga a você mesmo, o que você está procurando? Se corrigir, né? Corrigir, viver uma vida melhor. Não para maltratar aquela pessoa, né? Você falar mal daquela pessoa. Mas você vai aprender daquela situação alguma coisa, né, que vai servir para você. E você vai poder até ajudar ela, né? Pode até ajudar. Você pode ajudar. Algumas situações, né? Eu estava lembrando aqui antes um pouquinho sobre a situação de Davi, né? Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Mas muitos pregadores, até mesmo nós, quando lembramos de Davi, lembramos de quê? Só da situação que ele errou. E aí julgamos e dissemos, como é que pode um homem que errou, que transgrediu, que matou, que cometeu adultério ser... Essa situação de Urias, que ele pegou a mulher de Urias e cometeu adultério com ela. E mandou que o outro oficial levasse Urias, botasse na frente da batalha para que ele morresse. Quer dizer, Urias morreu. Mas quem matou Urias? Davi. Quer dizer, ele pensa que ele não cometeu o crime. Sim. Mas nós, que lemos, que estudamos, nós sabemos que ele cometeu o crime. Ele induziu para que Urias fosse morto. Agora, o nosso julgamento como é que pode, né? Um homem que diz que é homem segundo o coração de Deus. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Exatamente. Esse homem, ele é um homem segundo o coração. Ele escreveu salmos. Ele venceu muitas batalhas. Ele é conhecido como o rei Davi, né? Da descendência nele nasceu Jesus Cristo. Então, Jesus é conhecido como filho de Davi, né? A gente lembra do cego Bartimeu que falava bem alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, essa expressão filho de Davi não é à toa, né? Porque daquela descendência veio chegar até Jesus Mas por que ele cometeu esse crime? Porque ele saiu da frente da batalha, deixou os oficiais dele todos lá, deu ordem para que ele matasse os inimigos lá, tudo bem. E foi para casa, comeu, bebeu,
sentou na varanda, Sim. ficou olhando Sim, em volta sim, da sim. casa dele, que devia ser uma casa alta, da segunda andar, por aí assim. E quando ele estava olhando em volta, apreciando tudo, ele viu uma mulher tomando banho. Sim, sim. Aí o que que aconteceu? O pensamento dele Foi para a parte carnal e acabou errando. deu saída, usou a parte canal. Por quê? Ele chamou um oficial dele, mandou trazer a mulher de um comandante dele e deitou com a mulher. Cometeu o É. erro, cometeu o adultério. Para cumprir esse adultério, ele chamou o oficial, mandou chamar Urias, para que Urias fosse para a casa dele, que ele queria que Urias se deitasse com a mulher. Ele tentou resolver a situação, né? Aí Urias não saiu do palácio, É verdade. deitou, ficou ali deitado. Porque não é deixar o exército Aí dele... Davi falou para ele, poxa, por que você não foi para casa? É verdade. Eu não, meus oficiais estão tudo lutando, e eu vou para casa, ficar lá em casa, Verdade. entendeu? Então, ele tinha consciência Do erro que ele tinha cometido. do erro que ele tinha cometido. Agora, depois, Deus vai mandar Natan lá e conta aquela história e mostra, né, o erro que ele havia cometido. Exatamente. E dá uma sentença, né? A gente pode falar dessa forma, né? Fala o que aconteceu dentro da sua casa, mas ele não deixa de ter a misericórdia de Deus. Claro. Agora, Jesus também foi julgado, não foi? Foi. Foi julgado até pelos da família. Exatamente. Muitas vezes a própria família, mesmo sabendo de onde tinha vindo, mesmo sabendo, Maria, né, principalmente, que tinha nascido do seu ventre, que era uma coisa que vinha de Deus, ainda assim Jesus, muitas vezes, quando ele estava pregando, curando e falando, Jesus tinha uma palavra assim muito forte, Abraão. A Bíblia fala que aquelas pessoas que ouviam falavam que nunca tinha visto uma pessoa falar com a autoridade que ele falava. Isso incomodava os fariseus, o pessoal da sinagoga, e ele foi julgado muitas vezes. Né? E os fariseus, as outras pessoas, julgavam Jesus. Mestre, tu não és o Filho de Deus? Nossa, um sinal, né? Então por que o senhor está passando por essa situação? É verdade. Mas Jesus Cristo tinha uma missão dada por Deus. Verdade. Porque a única maneira de nós irmos para o céu é matar a nossa vida física. É verdade. Então, Jesus Cristo deu a sua própria vida. Mesmo, e foi julgado ainda, né? Exatamente. Para morrer no nosso lugar, para que nós não fôssemos mortos pelos nossos pecados. Né? Para sermos salvos. É verdade. Então Jesus Cristo se sacrificou pelos nossos pecados. E até, Abraão, na cruz, né? A gente vê que ele estava do lado de dois ladrões, dois ladrões. E no início, assim, ficaram, como é que falam? Se você é Cristo mesmo, salva de si mesmo. E teve uma hora que um deles... zombando dele. Zombando, é verdade. Zombando. E teve uma hora que um deles falou assim, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós merecemos. E um deles, assim, se a gente fosse julgar, como é que pode? O cara matou o tempo todo. Foi ladrão e na última hora foi salvo. Como pode negócio? Seria pelo olho dos homens do julgamento? Ele não mereceria. Mas Jesus, ali naquela hora, mostrou uma compaixão muito grande e salvou a vida daquele homem. E me faz lembrar aquela parábola que Jesus diz que ele sai cedo para assalariar trabalhadores para a vinha. E aí ele sai 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. E aí quando está na última hora, 5 horas da tarde, ele vai e ainda chama a gente para a vinha. E aí quando ele vai pagar, ele paga o mesmo cara, a pessoa que ele chamou às 5 da tarde, igual o que pagou às 7 da manhã. O coração de Deus é muito grande. Você pode aceitar. E eles julgaram que na parábola, que Jesus estava fazendo errado. Né? Que o dono da vinha está fazendo errado. Eu estou aqui desde de manhã, desde criança, e você vai me dar a mesma salvação que vai dar para o outro? Aí Jesus fala e fala, o teu olho é mau porque meu coração é bom?
né? Então, ali também tem esse julgamento, né? E um dos que estavam na cruz com ele criticou o outro que estava julgando Jesus Cristo. É verdade. Ele disse assim: por que você está criticando ele? Nós estamos pagando pelos nossos pecados. O que aquele moço do lado de Jesus Cristo tinha que criticar Jesus Cristo? É verdade. Tu não salvou os outros? Salva a ti mesmo. Abraão, vamos orar, porque o tempo passou. Santo Deus, amado Pai, eu te agradeço por essa reflexão. Ser com a tua igreja, nos abençoa neste dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, tá bom? Em nome de Jesus. Todos nós, a nossa família, a nossa igreja, estamos à disposição de Deus. Glória a Deus. A hora que Ele quiser, Ele nos utiliza de acordo com a vontade dEle. Amém.